Eu fiz uma lista das 10 perguntas mais frequentes que eu recebo no meu número pessoal, que vai estar aqui na descrição deste vídeo, e nos comentários dos meus vídeos aqui no YouTube. A primeira pergunta mais frequente que as pessoas me fazem é: como perder o medo de falar em público? A segunda é como elaborar um esboço de pregação. A terceira é como memorizar versículos bíblicos e por aí vai. Mas o medo é algo natural do ser humano. Todo ser humano tem medo, seja ele rico, pobre, branco, negro, magro, gordo, baixo, alto, ateu, cristão. Todos nós temos medo, isso já vem de berço. Lembra quando você era criança e a sua mãe lhe contava histórias do tipo que se você sair, o homem do saco vai levar você? Nossa, quando minha mãe me falava isso, eu ficava com muito medo. Para eu sair na rua sozinho demorou muito. Isso precisei, obviamente, em uma certa idade no mercado só, comprar pães que a minha mãe mandava, e a primeira vez eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei olhando para os cantos, para o lado. Se eu via um senhor de barba, eu já lembrava, deve ser esse aí o homem que leva as crianças. Mas o medo não faz só você ficar preocupado com a aproximação de uma figura, de uma imagem, de um outro ser humano. O medo faz você esquecer aquilo que você sabe. Por exemplo, a Bíblia conta a história de um personagem ou de uma personagem chamado Pedro. Pedro era pescador. Pedro sabia de tudo sobre mar, sobre peixe, sobre quando a maré estava baixa, estava alta, quando dava para pescar, quando não dava, quando dava para nadar e, obviamente, por falar em nadar, todo pescador sabe nadar. Eu nunca vi um pescador que não sabe nadar. Se tiver, me apresente um. Mas um certo dia, Pedro avista alguém caminhando por sobre as águas e sentiu medo e disse: é um fantasma. Jesus disse: não, Pedro, calma, não é fantasma, porque para ser fantasma tem que estar morto. E eu não estou morto, Pedro. Jesus nunca está morto. E Jesus diz: vem por sobre as águas. Pedro fez algo que ele nunca tinha feito como pescador: andar por sobre o mar. Isso é difícil, mas ele conseguiu dar alguns passos e a Bíblia vai dizer que ele, olhando os fortes ventos, sentiu medo. Ora, um discípulo de Jesus teve medo. Mas o problema não é ele deixar de caminhar por sobre as águas. Isso aí quase ninguém repetiu a não ser Pedro e Jesus. Ninguém fez isso na história. Tem mágicos aí que tentam imitar andando por sobre as águas, mas é tudo estratégia. Coloca um vidro, uma espécie de plataforma de vidro por baixo d'água, obviamente transparente, que não dá para ver, e quase próximo ao fim, ao término ali da água, por cima, fica o vidro por baixo, não dá para perceber, e alguém vem pisando em cima do vidro. Mas Jesus e Pedro não fez isso, ele de fato andou por sobre as águas, mas o medo fez ele afundar. E outra, ele esqueceu que sabia nadar. A Bíblia diz que ele começou a afundar. Se um pescador começou a afundar, obviamente ele não lembrou das técnicas que ele aprendeu sobre como nadar, como tentar sobreviver quando estivesse afogando. Obviamente algum barco poderia afundar com Pedro e com os outros pescadores, eles teriam que nadar até a margem para sobreviver, mas ele esqueceu, porque o medo faz você esquecer aquilo que você sabe fazer. Eu lembro que uma época eu fui pregar em uma igreja e eu desenvolvi um esboço. Nossa, era o esboço. Eu ensaio todas as minhas pregações em casa, eu comecei a falar alto, eu gravei a pregação para eu ouvir depois, para ver a dicção, o português, tudo aquilo que eu
achava que precisava corrigir, estava corrigido. Eu tinha esquecido de uma coisa, que ao subir no púlpito e olhar nas pessoas, olhar nos olhos de cada um e ver o microfone em minha frente e falar e a minha voz ser transmitida nas caixas de som, eu iria sentir algo que todos nós sentimos: o medo. E quando eu senti o medo, deu um branco. Eu tentei buscar na mente tudo aquilo que eu falei em casa. Estava dentro da minha mente, mas o medo fez eu esquecer, porque o medo faz você esquecer aquilo que você sabe. E eu disse na minha mente: nossa, como é que eu vou me sair dessa aqui agora? Aí então eu comecei a apelar. Levante as suas mãos para cima, mande um glória para Jesus. E as pessoas levantavam a mão e davam glória. E quando abaixava eu dizia: eu não consegui lembrar ainda. Pegue na mão do seu irmão, dá uma balançada nele, diga para ele que bom que você veio. E cada vez que eu fazia isso, mais nervoso eu ficava. E eu terminei de ler o texto, a introdução eu não lembrei exatamente, comecei a chutar o que viria na mente. De uma pregação de 40 minutos a 50 eu consegui falar 20 minutos. O medo tomou todo o meu tempo. A partir disto, eu coloquei na minha cabeça: eu preciso desenvolver uma técnica para perder o medo de falar em público. Então, se você tem medo de falar em público, fica aqui assistindo, porque depois desse vídeo você vai perder completamente o medo de falar na frente de qualquer pessoa. Eu comecei a buscar livros Comunicador Fora de Série. Eu comprei esse livro em 2013. Já fazem aí muitos anos que eu tenho esse livro. Eu busquei aprender a falar em público. Eu comprei outro livro, A Arte de Pregar. Como alcançar o ouvinte pós-moderno. Tudo sobre comunicação. Até o dia que eu percebi que todos esses livros aqui tinha de fato coisas interessantes para me passar, mas estava dentro de mim. Eu precisava ativar algo que fazia, não é perder o medo, é você controlar o medo. O medo você nunca vai perder, mas você precisa controlar o medo. O meu erro é que todas as vezes que eu comprava esses materiais, eu dizia para mim: eu vou perder o medo, e eu não perdia. Mas no dia que eu compreendi que eu consigo controlar o meu medo e falar em público, aí as coisas começaram a dar certo. Sabe por que eu consigo falar com muita naturalidade na frente de uma câmera e poderia ter 2, 4, 10, 15 pessoas aqui, eu falaria da mesma forma? Porque eu desenvolvi uma técnica que eu quero passar para você. Primeiro, pega a sua caneta aí e anota no papel. E antes disso, calma. Eu estou com a biblioteca digital do pastor Mário Salles, que eu já indiquei em outro vídeo. São quase 6.000 artigos didáticos e curiosos, mais de 1.838 estudos bíblicos, teológicos e seculares, os 500 autores mais lidos do mundo e mais de 900 best-sellers. Curso completo de oratória em áudio para pregadores e mestres, os melhores dicionários bíblicos, jogos bíblicos, várias versões da Bíblia, arte de falar em público e técnica de memorização e por aí vai. Essa biblioteca já com frete está no valor de R$20. Se você tiver interesse, pega meu número na descrição e eu vou enviar para o seu endereço. Vai dessa forma aqui, é uma cópia desse material, essa é só original, não acha mais. Já faz muito tempo que o Mário Salles foi para o Senhor e esse material ele mesmo vendia e ele me deu de presente essa cópia. Eu estou tirando para abençoar a vida de muitas pessoas no Brasil. Ele vendia na internet a 100, eu estou passando para vocês a R$20. É um valor apenas simbólico para você adquirir e ter o conhecimento. Primeiro ponto, para você perder o medo de falar em público: tenha autoconfiança. Ah, Wellington, isso aí eu já sei. Autoconfiança eu já ouvi muita gente falar que você tem que ter confiança em si mesmo. Você precisa olhar para você e dizer: eu sou o cara, eu consigo pregar bem. É isso mesmo, você vai continuar fazendo isso. Você tem que olhar para você e fazer algo que Jesus fazia. Jesus nunca falou mal dele mesmo. Jesus sempre falava bem de si. Olha o que é que ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando mal ou bem? Bem. Eu sou a luz do mundo. Ele está falando mal ou bem? Bem. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando mal ou bem? Bem.
eu sou o bom pastor. Ele está falando mal ou bem? Todas as vezes que Jesus ia falar dele, ele falava bem. Eu não diria que isso é apenas autoconfiança. Eu diria que isso é autoafirmação. Você tem que, todas as vezes que for pregar, quando colocar esse terno, essa gravata e pegar essa Bíblia em suas mãos, você tem que olhar para o espelho e falar com você: hoje vai ser a melhor mensagem da minha vida. Mas fala com convicção. Não fala só porque eu estou falando para você repetir. Fala com convicção. Fala com fé. Porque há verdades que você fala tão sem graça que parece uma mentira. E a mentira que você fala tão com graça que parece a verdade. Então você tem que falar essa verdade com graça. Eu vou pregar a melhor mensagem da minha vida. Sabe por que nós sentimos medo de falar em público? Porque alguém da nossa família disse para nós: você nunca vai ser um bom comunicador. Você nunca vai ser um bom pregador. Você tem muitos defeitos, você precisa consertar tudo isso ainda. Aí você lembra de todos os seus defeitos na hora. Isso é automaticamente, e às vezes sem lembrar, está dentro da sua memória, está no inconsciente. Você sem lembrar e sem falar com aquela voz que há dentro da sua mente, inconscientemente você começa a sentir medo porque se acha inferior. Então a autoconfiança é você pegar no microfone, olhar para as pessoas e falarem diante desse público: está um grande pregador, que ainda não tem nome, que ainda não é conhecido, mas é um grande pregador. Começa a ter autoconfiança. E outra técnica, que para algumas pessoas aqui poderia ser sem lógica, mas você tem que se olhar como superior. Espera aí, a Bíblia não manda cada um se considerar inferior, menor do que o próximo? Tem isso na Bíblia? Tem. Paulo diz: cada um considere o outro superior a si mesmo. Só que no que diz respeito ao reino de Deus, ok? Você tem que olhar o próximo como alguém maior. Você não pode humilhar o próximo, querer se sobressair sobre ele. Mas na comunicação, você na sua mente tem que pensar assim: eu sou melhor do que todos que estão aqui. Por quê? Porque é simples. Quando tem alguém famoso, alguém conhecido no ambiente que você está falando, você não fica só lembrando no que ele vai achar, no que ele vai pensar, e você sente medo só em ele estar ali? Então, se você se sentir superior, qualquer pessoa que estiver lá, aos seus olhos, na sua mente, vai ser menor. Então, o medo vai desaparecer automaticamente. É como, por exemplo, você está em casa. Vamos usar esse exemplo aqui simples e prático. Você está em casa. Por que é que você fica sem camisa, de cueca e às vezes até nu na frente dos seus parentes, sem nenhuma vergonha? E por que é que na frente de alguém, até sem camisa, que você não conheça, você fica com vergonha? Porque aquela pessoa é desconhecida para você. Perceba que nas pessoas que você conhece, você não tem medo. E nas pessoas desconhecidas, você fica com medo. Porque o desconhecido nos traz medo. Então, quando você se achar superior na sua mente, maior na sua mente, melhor na sua mente, isso não é humilhando as pessoas diretamente. Não é você falando: eu sou maior que você. Não é isso. Deixa de bobagem. É na sua mente. Na sua mente você pensa: eu sou o melhor pregador que há aqui nesse evento. Não tem outro. Você vai começar a dar o seu melhor. E o que é que tem a ver com os meus parentes? É porque o conhecido não nos faz sentir medo. Tudo que você conhece, você não tem medo. Pegou uma rua conhecida, não dá medo. Pega uma rua desconhecida à noite, fica com medo. A gente começa: poxa, que rua é essa? Eu nunca passei por aqui. Aonde é o final? Como é que vai ser? Então você precisa olhar as pessoas, além de menores que você, conhecidas. Por isso que é bom, em todas as vezes que você chegar na igreja, se comunique com as pessoas. A gente não fala com desconhecido e o cérebro entende isso. Se você não cumprimenta alguém, o cérebro entende. Isso é inconsciente. Isso é psicológico, isso é psicologia. O cérebro entende, aquela pessoa é desconhecida. Mas se você cumprimenta, abraça, dá um sorriso, o cérebro fica à vontade e diz assim: se ele cumprimentou, sorriu, pegou na mão, é conhecido.
Então, quando você chegar em um ambiente, seja na igreja, seja na escola, cumprimenta as pessoas, principalmente as das primeira fileira, as que estão mais próximas de você, os professores, cumprimenta, dá um sorriso, dá um abraço. Isso vai te deixar mais à vontade. E o último ponto, que eu tenho diversos pontos para falar aqui, mas não vai dar nesse vídeo, e você vai ficar para assistir a parte 2 depois que eu vou soltar aqui no canal. Mas essa é só a parte 1. O último ponto deste vídeo que eu quero comentar é: quando você for falar em público, não fique pensando toda hora, a todo momento, no que você vai falar, como você vai começar, porque a sua mente vai se sentir pressionada. Eu sei que é normal você estar lá em público e você diz assim: eu vou começar lendo esse texto, depois eu vou falar isso, e daqui a pouco cantar uma música, você diz assim: eu poderia encaixar esse louvor aí na hora, né? Isso é ruim. Você precisa ler em casa, ler em voz alta, ensaiar a pregação, falar em voz alta, dizer na frente do espelho para você olhar sua dicção, suas expressões faciais, sua linguagem corporal, para ver se você está se mexendo muito, se está correndo, se está pulando, se está com o olho fechado. Mas na hora de pregar, você precisa se sentir totalmente à vontade. Sabe aquele momento que você vai fazer uma entrevista de emprego e você começa a pensar no que você vai falar? É isso que deixa você nervoso. Não é a entrevista de emprego em si. Porque se tivesse alguém conhecido lá, que você já tem aproximação, você não ficaria com medo. Então não é o ambiente. É que você fica pensando como você vai falar. Agora, quando você vai se encontrar com um amigo, geralmente você não é normal você estar programando discurso para ver um amigo. Então, quando você for ver um amigo, você vai natural. Por mais que você se arrume, por mais que você viaje, mas você vai ver o amigo e não programou nada na mente e vai ficar normal, sem medo nenhum. Agora, se você fosse encontrar com alguém e começar a ensaiar, quando eu chegar lá eu vou dizer para ele assim: Pai do Senhor, depois eu vou dar um abraço nele, depois eu vou dizer: meu amigo, eu queria pedir perdão a você. Aliás, eu não vou pedir perdão não, eu quero... Aí pronto, seu cérebro começa a se sentir pressionado e você começa a ficar com medo. Então faça essas coisas, eu vou depois continuar no segundo vídeo. Já deu para pegar aqui? Volta de novo se não compreendeu, anota tudinho e você vai perder o medo de falar em público. Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.